Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto bem interessante e muito importante onde ele trata de razão. Então tem aqui o título, o que é razão? Vamos aqui à leitura do conceito? A palavra razão vem da palavra latina ratio, que significa divisão. Então a razão na verdade é um outro nome onde você também trabalha a divisão ou a fração. Então pensa nisso, a razão é uma outra forma de você chamar uma fração ou uma divisão, tá legal? Então olha só aqui pessoal, uma razão é uma divisão entre dois números ou entre dois valores numéricos com toda certeza, tá bom? São exemplos de razão e aqui nós temos dois exemplos bem diferentes de identificar uma razão. Você pode escrever esses números em forma de fração ou você pode escrevê-los separando-os com o sinal aqui de dois pontos, o que também significa ou identifica uma divisão. Agora, como é que a gente lê uma razão? Eu vou ler aqui 3/5? Não. Aqui é uma razão de 3 para 5, tá? Aqui é uma razão de 3 para 5 e, nesse outro exemplo, eu tenho aqui 4,5 sobre 2. Devido ao fato de esses dois números estarem também escritos em forma de fração, eu posso dizer com toda certeza que aqui também é uma razão. E aí nós temos 4,5 está para 2, ou aqui dessa maneira, 4,5 está para 2. Agora só quero te chamar a atenção em relação ao seguinte detalhe. Geralmente a gente não trabalha na matemática uma razão onde um dos elementos tenha número decimal. Então, deixa eu te mostrar como é que a gente faz para transformar essa razão com número decimal em uma razão com números inteiros normais, tá bom? Então, olha só. Eu vou pegar o seguinte. Esse 4,5 que está em forma decimal, a gente pode transformá-lo em uma fração. Como? 4,5 é a mesma coisa do que 45 dividido por 10. Até porque, devido ao fato de ele ser decimal, após essa vírgula, reparem que nós temos uma casa decimal. Tendo uma casa decimal, o que acontece? Primeiro passo é considerar esse número sem a vírgula. Logo então, se eu tirá-la, o 4,5 se transforma em 45, beleza? E aí, aqui embaixo é 10 por quê? Porque esse número ele é formado com uma casa decimal. E cada casa decimal equivale a um zero aqui no teu denominador. Por isso, então, que esse número ele é lido também em forma de fração, como sendo 45 sobre 10. Agora, como é que eu faço para utilizar essa ideia e transformar essa razão com número decimal em uma razão com números inteiros? Repare aqui, então. Nós acabamos de ver que 4,5 equivale a 45 sobre 10. Então, eu vou ter 45 sobre 10, só que tudo isso sobre 2, ou dividido por 2. Reparem também, pessoal, que essa primeira fração é referente a esse primeiro valor aqui, a esse numerador. E o número 2, ele é referente ao nosso denominador, tá bom? O que acontece aqui também é que, devido ao fato de nós termos uma razão, nós temos aqui uma divisão. Só que ela se tornou uma divisão de fração. Logo então, qual é a regrinha? Já que eu tenho divisão de fração, eu faço o seguinte. Eu pego o primeiro valor. Na verdade, eu só vou escrever de forma diferente aqui, tá? Então, eu tenho isso aqui, ó, 45 sobre 10 dividido por 2. E aí, quando nós temos aqui a divisão de fração, o que a gente faz? A regra me diz o seguinte. Eu tenho que pegar a primeira fração e repeti-la. Logo, então, nós teremos 45 sobre 10. A operação de divisão automaticamente se transformará em uma multiplicação e a gente inverte o segundo valor. O segundo valor, repare aqui, que é o número inteiro, mas não se esqueçam que, embora não apareça, o seu denominador aqui é igual a 1. Como a gente tem que inverter esse número, a inversão é a troca de posição desses números. Logo, então, o que está em cima passa para baixo e o que está embaixo passará para cima. Então, vou ter a multiplicação de 1 sobre 2.
E aí, pessoal, a gente resolve a multiplicação em seguida entre esses valores, onde nós teremos 45 vezes 1 é igual a 45, 10 vezes 2 é igual a 20. Portanto, então, reparem que essa razão que inicialmente era 4,5 para 2, ela se transformou em 45 para 20. Agora, uma coisa muito importante quando a gente trabalha com razão é o seguinte: embora nós possamos simplificar essa fração, quando você trabalha o assunto de razão, a gente não simplifica. Por quê? Porque essa razão, de repente, essa fração, ela pode ser relacionada com alguns elementos, como é que eu posso dizer? Alguns elementos do nosso cotidiano. Então, eu estou encontrando aqui a razão de 45 para 20 pessoas, por exemplo, tá? E aí, por se tratarem de elementos do nosso cotidiano, a gente não costuma trabalhar com a simplificação, a não ser que seja em relação a elementos iguais. Ou seja, a não ser que eu trabalhe com elementos onde a simplificação dos mesmos não irá atrapalhar o nosso contexto geral, tá bom? Então, a gente vai verificar que trabalhar com razão é também muito importante para que você analise situações do nosso cotidiano, onde de repente, por exemplo, eu tenho uma sala de aula ou eu tenho uma turma de trabalho, certo? E desse total de pessoas que formam a sala de aula ou formam a turma do trabalho, eu quero separar entre homens e mulheres ou meninos e meninas. Essa separação, ela também pode ser feita em forma de razão, legal? Então, é um modelo bem prático e bem bacana de te mostrar onde a gente consegue utilizar também essa razão. Beleza, pessoal? Então, nessa nossa aula de hoje, nós trabalhamos o conceito de razão, onde nós vimos que razão está diretamente ligada ao conceito de fração. E não somente isso, razão não necessariamente tem que ser escrita em forma de fração. Ela também pode ser escrita onde os seus valores numéricos são separados por 2 pontos, tá? E a leitura, ela é um pouco diferente, pois eu tenho que falar o quê? De que modo? O primeiro valor está para o segundo valor. Aqui no caso, então, 3 está para 5, ou 4,5 está para 2, assim como também 45 está para 20. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.